Essa questão 39 da página 103, ela dá essa função e pede os valores nesses pontos aqui, sendo que no caso da alternativa D, é f de 2 menos f de 1 mais f de 9, né? Para não dar a resposta, eu coloquei uma bem semelhante aqui, como você pode ver, ó. Lá é 2 vezes x sobre 3 menos 5, aqui eu só mudei os valores da fração, neste caso, né? Mas eu também vou mudar aqui, que senão sempre vou dar o início, botei menos 7. E vou calcular esses pontos. Por exemplo, quando ele coloca f de 0 lá, que nesse caso vai ser g de 0. O que está querendo dizer? Veja que aqui quem ocupava o local era o x. Então, isso daqui está mandando eu colocar o zero onde tinha x. Como só tinha x aqui, ó, vai ficar 7 vezes 0 sobre 3 menos 7. 7 vezes 0, 0. Então, fica 0 sobre 3 menos 7. E 0 sobre 3 dá 0. Então, fica 0 menos 7 e termina sendo menos 7. Então, veja que quando eu coloco o 0 no local de x, 0 esse lado só fica menos 7. Você poderia fazer direto. Como a ideia, só voltar ao foco. Como a ideia da questão é só substituir os valores de x na função que está dentro do parênteses, e você já pegou, vamos fazer a do g de menos 6. Mas eu vou botar menos 3 aqui, menos 4 só para não dar a resposta. Veja, aqui está mandando substituir x por menos 4. Então, onde tem x nessa função, eu coloco menos 4. Então, ficaria, ó, 7 vezes menos 4 terços menos 7. E aí, ó, é multiplicação de fração. Você vai multiplicar de cima com de cima e de baixo com de baixo. Então, ó, como aqui tem sinal, vai ter jogo de sinal. Mais com menos, menos. 7 vezes 4, 28. E 1 vezes 3, 3. E repetirei o menos 7. Aqui eu tenho que somar a fração. Como está um caso específico de uma fração com um número inteiro, que é chamado números que tem o embaixo, o que é que eu posso fazer? Eu posso multiplicar o 3 pelo 7. Então, ficaria, ó, menos 28, menos 21. Por que menos 21? Eu repito o sinal e 3 vezes 7 dá 21. Então, por isso que fica menos 21. Repito 3 embaixo. Menos 28 menos 21 dá menos 49, que é como se eu tivesse devendo R$ 28 a você e pedisse R$ 21 emprestado. Então, dá menos 49 sobre 3. Aqui, eu não simplifico porque não dá. Mas se caso você chegou aqui e não soube simplificar, por enquanto, não se preocupe que eu considero certo. O que é que eu fiz aqui, ó? Nessa partezinha aqui, quando eu multipliquei o 7 pelo menos 3. Veja o seguinte. Você lá tinha menos 28 terços menos 7. Como aqui é 3, eu não sei se você vai gostar mais dessa forma, mas eu acredito que sim. Por isso eu estou explicando ela, mas qualquer coisa eu posso lhe explicar soma de frações de um modo diferente. Só basta me dizer se prefiro esse modo ou algum outro. Por exemplo, para poder somar, eu não tenho que colocar os números embaixo iguais? Então, ó, eu vou repetir o menos aqui, ó. Se embaixo tem 3, eu multiplico em cima por 3 e embaixo por 3. Então, ó, vai ser 7 vezes 3 e vou repetir o 3 embaixo. Então, ó, vai ficar menos 28, menos 21. Aqui está sobre 3, aqui está sobre 3. Que é a mesma coisa de eu colocar menos 49 sobre 3. Foi isso que eu fiz lá quando a gente estava assim, ó. Menos 28 terços, menos 7.
que eu só fiz, ó, multiplicar o 3 vezes o 7 e somar. Menos 28, menos 21 sobre 3. E os menos ficaram porque o 28 aqui tá negativo e o 7 também tá negativo. Por isso que ficou menos 49. Um outro valor que vai poder confundir vocês é esse daqui. Só um momento que eu vou dar pausa. É o número que contém fração. Por quê? Só esperar focar. É o número que contém fração. Porque contendo fração, eu vou ter que ter um certo cuidado nessa parte da fração aqui, ó. Antes, estava escrito, ó, dessa forma aqui, ó. 7 vezes x sobre 3. Sendo que você não sabe que multiplicação de fração é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Então, quando eu pego essa fração aqui, ó, vai ser 7x sobre 3. E vocês já sabem que é a mesma coisa que eu tiver 7 terços vezes x, porque é de cima com de cima, de baixo com de baixo. Aí eu preferi escrever desse modo, porque vai facilitar muito a sua vida. Então, ó, só escrevi de forma diferente, mas é a mesma função. Então, veja. O número que está lá da alternativa C, ó, é 3/5. 3/5. Mas aí, eu botei um outro número, né? Só para não dar a resposta. Que nesse caso, é 7/5. Então, veja. Onde tem x, eu vou colocar esse valor aqui, ó. Então, ó, vai ser g de 7/5 é igual a 7 terços vezes, onde tem x, eu coloco a fração. 7/5 menos 7. Como você já sabe, multiplicação de fração é de cima com de cima e de baixo com de baixo. 7 vezes 7 dá 49. E 3 vezes 5, 15. E aí vai ficar menos 7. Eu faço o mesmo processo da alternativa anterior. Vou repetir o 49. Coloco o sinal, ó, 15 vezes 7 sobre 15. Quanto seria 15 vezes 7? 15 vezes 7, ó. 7 vezes 5, 35, vai 3. 7 vezes 3, 7. Desculpe, 7 vezes 1, 7. Com 1, 3. Então, daria 105. Então, só esperar focar. Irá ficar 49. Menos 105. Vou dar pause para focar. Sobre 15. E, ó, 105 menos 49. 105 menos 49, ó. 9 para 16. 7. Preciso somar um aqui. 5 para 10, 5. E 1 para 1, nada. Então, é 57. Desculpe, 56. Que é 9 para 15. Então, fica 56. Como eu tenho R$49 e devo 105, então vou dever 56. Então, vai ficar isso daqui. Ah, professor. E essa daqui? Veja que calcular aos poucos você já sabe, ó, f de 2, f de 1 e f de 9. Então, depois é só você ir aos poucos substituindo esses valores 2, 1 e 9 na função dada, e depois fazer essa subtração aqui que se pede. O que você poderá encontrar dificuldade depois é na soma de frações. Por exemplo, você precisa somar 2 terços mais 1 meio, que aqui são denominadores diferentes. Você tem o método do MMC, que é um pouco mais longo, e por isso que eu não vou fazer nesse vídeo, ou o método da borboleta, que é o seguinte, ó.
multiplicar esse por esse, depois a multiplicação dos de baixos. Por exemplo, 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. E 3 vezes 2, 6. Que aqui dá 7 sextos. Lembrando, aqui eu só botei o sinal de mais porque aqui estava positivo. Mas se tiver sinal de negativo, como dessa forma aqui, ó, 2 terços mais 1 meio, ó, vou fazer o mesmo modo, ó. Menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. E 3 vezes 2, 6. Nesse caso aqui, lhe devo R$4 e paguei 3. Então, devo 1 e repito o denominador. E se o menos estivesse aqui no meio, ó, 2 terços menos 1 meio. Veja, ó, não deixa de ser, ó, 2 vezes 2, 4. 3, repito o sinal de menos. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6, ó, que nesse caso daria 1 sexto positivo. Espero que tenha ajudado e qualquer coisa é só falar.